Jonathan. Então, vamos bater um papo aqui, vamos ver o que a gente tem agora, o que vocês prepararam para nós. Agora a gente vai apresentar duos, né, de Vila Lobos e do compositor carioca Hernani Aguiar. Hernani Aguiar, a gente fez um concerto na Sala Cecília Meirelles, né? Hernani Aguiar também, fizemos aqui no teatro, muito bacana, uma obra linda dele, um orgulho aqui do país, né? Um brasileiro ter obras tão significativas assim, muito bacana ter escolhido esse repertório nacional, né? A gente poder prestigiar esse repertório nacional é muito bacana mesmo. A gente tem tantos talentos, tantos compositores de peso aqui no país, né? Lógico que existem compositores internacionais de obras magníficas, né? Mas a gente tem tanta coisa bonita aqui, tanta coisa boa e de qualidade, né, Jonathan? Principalmente de qualidade. A gente tem um microfone para o Jonathan aqui, Luizinho? Ali. Vamos ver se ele liga. Está posicionando aqui já o... São dois, ele e Gabriela. Ah, chegou. Aí, Gabi. E aí, Gabi? Conseguiu descansar um pouquinho? A gente está falando da obra aqui, Gabi. Acho que já está, ô Luizinho. Você vai tocar em pé? Você vai explicar um pouco. Nossa, Gabi, eu estava comentando aqui com eles que como esse repertório da madrugada, né, o repertório da madrugada ficou bem diversificado e à vontade para o pessoal, né, para eles fazerem os repertórios dele. Nossa, eu tô viajando junto com o pessoal de casa aqui, um repertório muito bacana que o pessoal escolheu para fazer, obras muito legais que apresentaram aqui, tem coisa muito interessante que aconteceu aqui nessa madrugada, né, Jonathan? Sim, sim. E agora a gente vai tocar, vai arrojar um pouco, né, esse repertório. Agora quem estava meio sonolento vai acordar. Isso é bom, isso é bom. Vai ser bom porque nós vamos tocar 2 duos de compositores que são referências aqui na nossa música brasileira. Estava falando disso também, né? Vila Lobos e Hernani Aguiar. São compositores de períodos diferentes, né? Hernani é um compositor contemporâneo nosso, é um amigo muito próximo, meu em especial, e Jonathan também conhece, é o nosso querido Hernani, professor, mestre, e é uma honra, né, para a gente tocar a música dele, estando na presença dele, né, e conhecendo ele como pessoa, né, porque ele é aquele compositor bem com aquele jeitão, aquela cabeleira branca, aquele jeitão meio sério, meio ranzinza, mas na verdade não é nada daquilo. E é um cara muito apaixonado pelo folclore, pelo Brasil, é engraçado que ele se intitula mineiro, né? Ele não é mineiro, ele é de Petrópolis, mas ele ama Ouro Preto, essa parte de Minas, assim, né? E aí ele fala que ele é mineiro. Ele tem essas coisas assim que ele fala, assim, é só quem conhece que sabe do que eu estou falando, né? Uma pessoa muito querida. E a música dele é uma música cheia de ritmo, né?
Acho que a marca mais forte, né, Jonathan, assim, é o ritmo, né? Porque o ritmo todo sincopado, todo brasileiro, todo, né? A harmonia nem um pouco tradicional, né? Já uma harmonia arrojada, moderna, mas uma coisa que marca muito, eu acho que na música dele é a questão rítmica brasileira, assim, bem forte, né? E a gente vai começar por esse duo, né? É o duo do Hernani para violino e violoncelo. Ele tem 3 movimentos. Ele começa com um allegro, e ele põe bem marcato il ritmo. As músicas dele têm uma particularidade, assim, tem muita coisa. Ele estudou na Itália, né? E ele absorveu muita coisa, muitos termos. Assim, a música já tem os termos italianos normalmente, né? Mas ele explora mais essa coisa da língua italiana na música dele. Depois tem um lento, a brasileira, que é muito bonito. O Jonathan vai fazer um ritmo bem bonito aí no psicato, e a melodia bem bonita também no violino. E o terceiro movimento é um outro allegro, bem ritmado, bem festivo, assim, né? E é esse o duo do Hernani. A gente estava... Segue essa forma tradicional, né? Um movimento rápido, um movimento lento e terceiro movimento mais rápido ainda do que o primeiro. Né? A gente estava comentando aqui, Gabi, que a gente fez Hernani Aguiar lá na Sala Cecília Meirelles e depois aqui, né? Tu lembra as obras que a gente fez Não, dele? a gente já fez muitas obras, né? Foi em 2019, a gente fez aqui, né? Com a presença dele. Sim, né? sim. A gente tocou as sinfonietas, né, dele para cordas. Tocamos uma peça com o Inácio de Nono, que é um professor também mestre nosso lá do UFRJ, que tem uma peça linda do Hernani, que é cordas e barítono, né? Tocamos várias obras dele já, concerto para flautim, né, para piccolo, muitas coisas bonitas. E ele tem uma obra muito famosa que é a ópera, né, O Menino Maluquinho, que é do Ziraldo, né? E é uma ópera linda, assim, uma ópera infantil, que é uma obra que talvez a mais conhecida, assim, né, dele. Essa a gente ainda não fez, mas que envolve um grupo maior, mas foram muitas obras que a gente já tocou dele. A gente tem, lembrando também, tá falando, a gente pega os ganchos aqui, né, falando de infantil. Agora às 9h nós temos um repertório infantil também, né, com trilhas de desenho animado, cantigas de roda. A gente está a gente estava falando mais cedo também que a gente, para montar esse 24 horas, né, a gente teve que ensaiar. Foi uma maratona de ensaios antes da Maratona do Bem, né? Foi o que se viu aqui dentro do Centro Cultural do SESI, eram músicos, cantores, um em cada canto, o pessoal ensaiando e preparando os repertórios que a gente preparou durante os TUTs, ou a gente também fez octetos e tal, mas teve esses trabalhos individuais também, né, que o pessoal ficava indo num canto, numa brecha de ensaio para conseguir ensaiar. Assim. Vocês ensaiaram em que tempo isso? A gente preparou esses duos na ocasião do Festival de Música Erudita ano passado, né, em novembro do ano passado. Foi quando a gente fez pela primeira vez. Mas agora, para a live, foi coisa de 2 passadinhas, né? Aí, depois do almoço, aquela coisa assim. Mas a gente já estava mais entrosado, né, Jonathan? Já não estava mais aquela tensão inicial do ano passado. E agora a gente vai tentar se divertir um pouquinho, né? Vamos tentar. Que bom. A Gabi, para vocês aí de casa, a Gabi hoje é a coordenadora da orquestra e a gente tem feito todo esse repertório que a gente vem passando e vai acontecer na Maratona do Bem.
Então, a gente fez várias divisões, né, para não sobrecarregar também, senão ia ficar tudo com a Gabi. E para a gente poder também dar uma folga para a Gabi, a gente conseguir fazer essas divisões com que a gente tivesse um rodízio da orquestra. Não tem como a orquestra fazer uma maratona de 24 horas com toda a composição dela, não tem como. Então, se fez essas divisões e a gente conseguiu, dentro dos repertórios que a gente se propôs a fazer, né, a gente conseguiu agregar outros repertórios que acabaram surgindo depois. Agora a gente teve disco na madrugada, né, a gente estava num clima, daqui a pouco entrou o disco e deu uma levantada no clima, né, para a gente conseguir diversificar bastante. As obras que a gente faz na madrugada, isso foi muito interessante no ano passado também, que aconteceu da mesma forma, né? A gente faz populares durante o dia, dependendo dos horários. Por exemplo, a gente vai fazer samba ao meio-dia, porque é um domingo ao meio-dia. A gente fez aqui em abertura com tango e com love songs pelo Dia dos Namorados, né? Para a gente conseguir linkar os temas. Mas o repertório que a gente faz na madrugada e agora pela manhã, inclusive com Vivaldi, né, que a gente vai fazer, as 4 estações, é um repertório bem requintado. É um repertório que que é de costume maior da orquestra, né, mas na maratona a gente acaba fazendo obras mais populares, né, porque tem uma continuidade maior e um tempo maior. Mas está com o microfone ainda, Gabi? Desses repertórios, Gabi, assim, que a gente teve na madrugada e que a gente vai ter, qual que tu achou assim que a gente teve uma dificuldade maior em ensaios ou até em execução? E se ficou faltando alguma coisa nesse repertório, né, que a gente traz para a nossa live do ano que vem, que tu acha que ficou faltando aqui? Difícil faltar alguma coisa em 24 horas dentro do repertório, mas a orquestra tem um repertório gigantesco nesses 13 anos, né? Sim. A gente, como você falou, deu ênfase à parte popular, né? Porque, enfim, tem toda uma programação que foi concebida para isso. A gente sempre gosta de tocar muito o nosso repertório clássico e tem muito essa coisa que é a nossa linguagem, né? A nossa linguagem, a linguagem dos instrumentos, de explorar isso ao máximo, né? Isso é o que a gente ama fazer, né? E a gente ama fazer tudo, né? Mas assim, isso é o que, digamos assim, o motor da gente, né? Ter esses desafios. Mas assim, na preparação da live, eu acho que a maior dificuldade, na verdade, é conciliar tudo mesmo, porque quando a gente prepara um programa, a gente organiza, né, mentalmente os detalhes daquele programa e aquilo fica muito bem estruturado na nossa cabeça, como se fosse um mapa muito bem montado, né? E daí, como são muitos programas e muitos mapas e muitas coisas, eu acho que esse é o maior desafio, na verdade, porque o repertório a gente está muito familiarizado com ele, né? A gente já tem uma certa tranquilidade para fazer. Claro, teve alguns que precisou de maior adaptação por conta dos convidados, né? Parte toda de bossa nova, então existe uma adaptação. Mas assim, acho que esse o desafio, assim, o de a gente estar aqui agora fazendo, se concentrando um por um para não desorganizar assim essa preparação, porque isso é muito difícil. Realmente é um desafio muito grande para a gente fazer isso. Eu vou puxar um spoiler aqui, Gabi, e aproveitar que a gente está batendo esse papo aqui. No nosso repertório clássico, a gente está preparando algumas coisas, né, ainda agora para o mês de junho ainda, mês de julho e agosto. E estão vindo coisas incríveis aí, né, que a gente está preparando. Então, vamos largar alguns spoilers aqui. A gente tem as 4 estações que a gente vai fazer agora no início da manhã, né, que a gente vai fazer num formato, é um projeto mundial que acontece, é o Candlelight, né?
que ele é em homenagem, assim, um concerto à luz de velas, e pelo momento da pandemia que a gente está vivendo, a gente vai fazer à luz de velas. Várias orquestras no mundo estão fazendo isso, a gente vai fazer aqui também. Aqui no Brasil foram poucas as orquestras que fizeram isso, e a gente faz em homenagem às vítimas do Covid, né? Então a gente também presta essa homenagem. E a gente tem mais 2 trabalhos, né? Um que a gente já fez, queria que tu falasse um pouquinho dele, que foi com o Cláudio Cruz. Ele está pronto, e a gente logo já vai lançar ele junto com o CD. Um trabalho incrível, um esmero da orquestra. A Gabriela preparou a orquestra para a vinda do Cláudio Cruz para cá, e depois, quando ele chegou, ele trabalhou um pouco mais a orquestra. A gente fez uma gravação que está incrível, né? A gente está numa ansiedade de querer lançar isso, e a gente está conciliando para lançar o CD junto com a live, né? Que não vai ser uma live, que vai ser uma gravação, mas que está incrível. É uma linguagem muito bacana. A orquestra vem com uma qualidade fora de série, assim, eu fiquei impressionado com a qualidade que a orquestra alcançou nesse trabalho. E aproveitando também, mais spoiler, a gente está preparando Tchaikovsky, né? Então eu queria que falasse um pouquinho do trabalho com o Cláudio e depois o que a gente está preparando ainda para o mês de junho. Bom, o trabalho com o Cláudio primeiro, né, foi uma concretização, assim, digamos, de um anseio nosso de quando ele veio participar do festival, e a gente conversou pela primeira vez sobre isso. A gente fez esse concerto com ele, nessa ocasião, o concerto de Mendelssohn, né, em Ré menor, para violino e cordas, e ficou essa ideia, né, para que a gente levasse adiante. E a gente conseguiu, esse ano, trazer para a orquestra um trabalho de Mendelssohn, né? Foram 2 sinfonias, Sinfonia 9, Sinfonia 10, e o concerto em Ré menor, para violino e cordas. O Cláudio foi fenomenal, assim, no trabalho, a concepção, desde o início. Ele nos orientou, né, mesmo à distância. Eu tive o prazer de trabalhar, né, com a orquestra antes da chegada dele. Foram dias de trabalho muito focado, né? A gente realmente se concentrou e tentou ali limpar, fazer a maior parte desse trabalho antes da chegada dele. E quando ele chegou, foi um trabalho bem intenso, bem intenso. Ele é uma pessoa muito turbinada, né? Ele tem muita energia e trabalha muito intensamente. Mas foi muito prazeroso. Foi um trabalho do qual a gente se orgulha muito, e a gente vai se orgulhar pelo resto da vida, eu acho, desse trabalho. E teve o Gabriel, que está aqui transmitindo também, que ele que foi o responsável pela gravação. E ele fez um trabalho incrível também de gravação, né, Gabi? Estava falando com ele outro dia sobre isso, porque a gente está nessa fase de finalização, né, do CD, do áudio, e o áudio está ficando, assim, lindo demais, e a gente estava, né, falando justamente desse orgulho, assim, de estar vendo o resultado chegando, né? E aí vai ter o lançamento nas plataformas. A gente vai lançar também o concerto que a gente fez, né, aqui, que foi filmado, e tem as entrevistas, né, as falas do maestro. E é isso, né? A gente está bem ansioso para esse lançamento. O Tchaikovsky, a gente é o nosso próximo desafio agora, né? A gente também está bem animado com esse programa. Um programa que vai ter o sexteto, Souvenir de Florence. É uma obra para sexteto de cordas, né? 2 violinos, 2 violas e 2 cellos. Difícil, bem difícil.
e linda, assim. Tchaikovsky é fenomenal, é alguém que é um compositor brilhante e quer falar um pouquinho? Fala. É sentimental, é inspirado demais, né? Muito inspirado. E não tem como não tocar, não tem como assim tocar Tchaikovsky sem se envolver no mesmo nível assim das melodias ali que aparecem, né? E tudo. E sempre com momentos assim explosivos de muita energia, de muita velocidade, e outros de muito sentimento, muita melodia, aquela coisa assim intensa demais, né? Muito lindo. E a Serenata para cordas, que é uma peça que é do nosso repertório, a gente já fez algumas vezes, mas dessa vez a gente está revisitando, digamos assim, a Serenata, né? A gente está reestudando ela, a gente está construindo uma versão, assim, digamos, atualizada da Serenata, e uma obra muito gratificante também de tocar. Nós vamos fazer essas duas obras em breve aí. Tchaikovsky, assim, eu acho que tem uma ligação. O Jonathan estava falando aqui dessa vibração e dessa emoção toda de Tchaikovsky, né? Para bailarino, como a gente estava falando dos estilos antes, a gente estuda o clássico, né? E a gente quer dançar o clássico, né? E aí tem os outros estilos, o contemporâneo. Aqui hoje a gente fez um tango, né? Com bailarinos clássicos, né? Que aí onde a linguagem da arte da dança entra na mesma linguagem da música, né? Que a gente estuda o clássico e faz um outro estilo. E Tchaikovsky, para os bailarinos, é algo muito forte, muito presente, porque a maioria das grandes obras são de Tchaikovsky, né? A gente tem e é uma coisa que eu vejo nesse duo de vocês aqui, a gente tem um olhar de bailarino nos músicos, né? E eu vejo o estilo de vocês dois, o estilo mesmo de vocês tocarem, né? Que é muito corporal. O bailarino, quando absorve uma obra dessas, principalmente de Tchaikovsky, você coloca no corpo a obra do autor, né? Então, qualquer mudança, qualquer nuance, qualquer emoção é muito percebida pelo corpo, porque aquela obra tem que estar no corpo todo, você tem que estar sentindo ela no corpo. Nosso instrumento do bailarino é o corpo. Tchaikovsky é diferente para dançar, assim como eu acredito que deve ser diferente para tocar também, né? A gente tem essa emoção que fica muito, muito registrada na obra de Tchaikovsky, né? E vocês dois têm esse estilo de tocar muito corporal, o que eu adoro como bailarino. Eu acho isso fabuloso, assim, dá uma vida, né? E vocês conseguem misturar essa coisa do músico com o bailarino, sentindo no corpo também as obras que vocês estão tocando. Me chama muita atenção isso no estilo de vocês, né? Então, eu acho que Tchaikovsky já é uma reabertura, porque a gente pensa isso aqui também, né, no Brasil e aqui no Espírito Santo. O Espírito Santo, se a gente for ver o grau de vacinação que a gente está no estado, é motivo de orgulho também, porque a gente está no segundo estado que mais vacina, né? Então a gente vai ter uma retomada, obviamente, com a população menor que nós temos no estado, nós vamos ter uma retomada adiantada a outros estados, né? E Tchaikovsky, a nossa ideia aqui também, como a gente fez a modificação no teatro que eu pude mostrar aqui mais cedo, da gente conseguir trazer essa obra presencial. A gente já tem um número, 40% aqui em Vitória, né? A gente está em 40% vacinado com primeira dose e alguma porcentagem na segunda dose também. Então, a ideia, como já está acontecendo essa retomada pela Europa, e aqui em alguns estados, a gente fazer aqui no teatro essa retomada com Tchaikovsky também, com o público presencial, porque está todo mundo ansioso para isso, e eu acho que aos poucos vai chegando esse momento, com todos os cuidados que a gente precisa. Então já fica o convite aqui para quem está em casa, que a gente vai fazer num formato híbrido Tchaikovsky. Então a gente vai transmitir e também vamos ter uma plateia vacinada, com segunda dose, depois de 15 dias, mas também a gente já vai dar esse próximo passo, porque a nossa situação hoje já permite fazer isso, e aos poucos a gente vai retomando. Bom, então eu vou deixar
vocês, né, para a gente começar a nossa obra, e eu estou muito ansioso por esse número também. Então, um bom concerto para todos nós. Bom concerto. Obrigada. A gente fala depois do Vila Lobos, antes de Ótimo, tocar, está com tá bom? vocês aí.
Dá para falar aqui, né? Bom, então esse foi o do Hernani Aguiar. Ai, cansei. Muito bom de tocar essa obra, né? Agora, bom, só para a gente respirar um pouquinho, né? Falar um pouquinho, não só para isso, porque também Villa Lobos, acho que é um compositor muito interessante, assim, muito incrível, né, de se falar dele sempre. É o nosso maior compositor brasileiro, né, e o que teve maior reconhecimento, né, internacionalmente, e tem uma obra enorme, né, muito vasta. E a gente vai tocar uma obra dele, que é de uma coleção, né, uma coleção que são os choros, né? É uma série, uma sequência grande de obras que ele intitulou de choros, né? Choro mesmo em homenagem ao choro, que é essa cultura de se tocar, de se fazer uma roda de instrumentos e se tocar, né? E que virou, né, depois o gênero chorinho, né? Mas existiam os chorões, né? E Villa Lobos, ele tinha muito essa convivência, né? Em parte da infância dele, ele pôde observar essas pessoas tocando, né? E sempre admirou esse estilo, e ele dedicou essa série de obras, né? Os choros, a esse gênero. Foi uma homenagem, né? Mas assim, vamos agora falar que é uma obra da fase inicial, assim, digamos, de Villa Lobos, né? É de 1928, né? 28, 29. Ele começou a compor os choros em 1920, né? Porque esse é o último, né? São, se não me engano, 14 choros que ele tem. Cada choro tem uma instrumentação diferente. Tem choro que é para orquestra e coro, né? Os choros 10, famoso.
tem choro que é para flauta e fagote, tem flauta violoncelo, e tem diversas formações de obras, né? E essa, que é a última, que ele, depois dos 14, ele fez eu acho que na época, uma tirada, né, de 14 bis, né? A questão do Santos Dumont e tal. E aí esse é o choros que não tem número, é o choros bis. Então são 14 choros e o bis, que é esse, como se fosse um bis, né? Né? Enfim. E é uma obra para violino e violoncelo em 2 movimentos. Tá? E assim, Villa-Lobos, como eu falei, essas composições da fase inicial dele, a gente tem aí a Semana de Arte Moderna em 1922 e o Rio de Janeiro estava fervilhando assim dessa coisa de essa música mais como é que eu posso dizer, mais impressionista, né? Pode-se falar impressionista, mas é muito curioso. Eu fico assim curiosa porque assim Villa-Lobos ele não tinha ido à França ainda nessa época, né? Aqui sim, em 1929 ele já tinha ido, mas em 1922, na Semana de Arte Moderna, ele ainda não tinha ido. Então ele não tinha tido contato assim, porque a gente sabe que quando ele chegou lá na França e ele se deparou com coisas do tipo Stravinsky e tudo isso, isso mudou a cabeça dele, né, para o resto da vida. Mas assim, ele ainda não tinha tido esse contato quando ele começou a fazer os choros e quando ele começou a fazer músicas assim, né, meu trabalho de mestrado é sobre uma peça dele que é a Fantasia de Movimentos Mistos, que é justamente nessa fase aí, 20, 21, 22, quando ele ainda não tinha ido. E é muito curioso como que ele já estava lá na frente. Então, por isso que quando ele chega lá em Paris, ele fala, não vim aqui para aprender, eu vim aqui para ensinar, né? Tipo assim, vim aqui para mostrar o meu trabalho, né? O cara era fora de série. Mas, logicamente, que ele foi bem influenciado pela música francesa depois, enfim, né? O próprio Choros 10, né? Que é depois que ele foi lá e ouviu a Sagração da Primavera, Choros 10 tem várias alusões, assim, né? A Sagração da Primavera. Não tem como, né? Não se impactar diante de tanta coisa que estava acontecendo lá, né? Mas fato é que antes dele ir, ele já tinha tudo na cabeça, assim, tudo que ele queria. E depois a música dele se transformou um pouco. Então começou assim, como vocês vão ouvir agora, muito arrojada, muito difícil de ouvir, uma música de uma audição bem intensa, assim, bem complexa, né? Até para a gente no início é difícil entender tudo. Depois que a gente fica maravilhado depois, né? Quando a gente está bem já entrosado, mas não é uma música de fácil audição, né? E Villa-Lobos começa assim, né? Com essa, e todos os choros dele têm essa característica de serem bem contemporâneos, assim, bem difíceis, né? Não é uma música fácil. Depois ele tem outra série muito famosa que já da fase nacionalista, que são as Baquianas, né? Que aí é outro clima, né? Depois ele na época aí, Getúlio Vargas e tal, ele foi indo para essa vertente nacionalista dele, e ele foi ficando mais, de certa forma, simples, né, musicalmente, mais acessível musicalmente. E as Baquianas, que é uma homenagem a Bach, né, que é uma outra sequência, uma outra coleção de obras dele que são famosas, são essas duas, né, Choros e Baquianas. As Baquianas, que já são lá de 1950 e tal, já são bem diferentes, né, o clima tudo mais encaixado, assim, tudo mais tranquilo, né, de se ouvir. E Trenzinho do Caipira, né, de uma das Baquianas, né, acho que o Fabrício tocou aqui mais cedo. Trenzinho do Caipira
Baquiana 2. E sim, não, exatamente. As baquianas são obras maravilhosas também. Mas é isso, né? Então agora vocês vão ouvir um Vila Lobos bem arrojado, bem complexo. Então são 2 movimentos. O primeiro, deixa eu pegar. O primeiro é um modéré. Ele gostava dos termos franceses aí já, né? Tá vendo? Aqui tem. Ele estava em Paris, em 1929. Ele compôs isso lá em Paris, olha, chique. Então está tudo em francês aqui. Ele dedicou, inclusive, a um franceses aí, né? E o segundo movimento é um lento, depois animé. Ele começa lento, tem uma parte mais andada e depois termina no lento de novo. Tá? Então vamos aos choros bis de Vila Lobos.
Então, esse foi o Choros Bis, de Vila Lobos. Agora a gente vai para um outro programa que eu vou tocar também. Você consegue fazer aqui? O próximo programa, ele é um programa Bach e Handel, né? A gente vai agora tranquilizar um pouco essa tensão aqui dessa música muito moderna, muito arrojada, mas que é maravilhosa, né? A gente fica muito feliz de fazer isso. E agora a gente vai mudar um pouco o ambiente. Então, como a gente vai para bar, né? A gente vai tocar bar, eu vou tocar bar solo, e depois vou tocar uma sonata com cravo, de Handel. Eu pedi, né? Fiz um pedido aqui, encarecido, para o meu amigo, para ele introduzir a gente aí nesse mundo de bar, e ele vai tocar um prelúdio de bar da primeira suíte, o prelúdio da primeira suíte de bar, que é super conhecida e é linda, e violoncelo é uma das marcas do repertório para o violoncelo, esse prelúdio, né? Então, o Jonathan vai fazer essa apresentação do prelúdio, que é só uma transição aí para o nosso próximo programa, enquanto eu, de repente, bebo uma aguinha aqui, só para voltar e pegar o bar solo. Então, prelúdio, Jonathan.
4. Jonathan. Muito bom, guerreiro. Muito bom. Muito bom. Muito obrigado. Bravo, bravo, bravo. Gabi tomou uma aguinha.